Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo, professor? Tô sim, só esperar a turma chegar, uns 5 minutinhos a gente inicia, tá joia? Ah, tá. É porque eu tava com um problema para acessar. Ainda tô aqui tentando. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo aqui. Tudo jóia. Só esperar dar 7h05 a gente inicia, tá, turma? Não, claro. Entrei aqui só para administrar Não, aqui sem para problema. evitar problema. Abraço. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite, Cecília. Boa noite, turma. Boa noite, Sérgio, Matheus, Fernando, Cecília. Todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui. Boa noite, professor. Tenham aí todos uma excelente semana. Boa noite. Ninguém vai abrir o vídeo, não, vai me deixar aqui sozinho, largado no mundo, né? Vamos lá, turma. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos novamente. Iniciando aqui, mais uma vez, nossa reunião semanal, eu lancei para vocês a aula 2 e expus lá na aula 2, dei a continuidade quanto às questões da competência da União, né? Trabalhei com vocês lá as competências da União, os bens aí da União, e depois entramos falando aí dos Estados-membros, né, da nossa federação. É um erro aqui, deixa eu corrigir. Estados-membros, e falamos até mesmo na estrutura dos estados, que é muito interessante, né? E coloquei aí para vocês todas essas questões acerca dos bens dos estados e toda a estrutura organizacional do estado. É muito importante, principalmente considerando esta aula nossa, e essa aula 2, dando prosseguimento e essas questões que a gente tem, tá? É muito importante a gente ter a conscientização e pensar o seguinte: nós estamos relativamente no início de curso e, por conta disso, tem muita coisa que ainda é novo para a gente.
Mas algumas outras coisas a gente consegue enxergar e consegue ter uma visão, turma, justamente no sentido muito mais específico de estrutura. Então, como eu gravei na aula e disponibilizei a todos vocês, a gente tem que entender que a estrutura do Estado, ela deve, no mínimo, obedecer à mesma estrutura que a União tem, e não pode dispor de forma contrária a essas situações. E quando a gente aprende uma estrutura da União muito bem redondinha, fica muito mais fácil a gente entender essa estrutura do Estado, lembrando sempre da hierarquia das normas. E aí eu queria ver se algum de vocês tem alguma dúvida, alguma colocação quanto à aula, quanto à minha explicação, para a gente sanar e trocar essas ideias aqui. Sintam-se à vontade e aguarda aí as perguntas. Quem que se habilita e quem que faz alguma avaliação aí desta aula 2 para a gente, turma? Ô, professor, licença, boa noite. Boa, Cecília, boa noite. Tudo jóia? Então, eu confesso que essa aula eu fiquei até um pouco desesperada, assim, porque eu estava bem confusa. Eu acho que principalmente porque eu percebi que alguns conceitos da primeira aula eu não entendi muito bem, assim, ficou muito esclarecido na minha cabeça. Aí eu até vi a aula, né, do vídeo e li os textos tanto da aula 1, tanto da aula 2 de novo, só que mesmo assim ficou um pouco confuso. Então, vamos lá. Eu estou aqui justamente para isso. Que bom que está dando confusão e que bom que está ficando confuso, que pelo menos vocês estão vendo, estão assistindo e estão trazendo isso para mim. Não é problema nenhum. O problema é quando ninguém tem dúvida de nada, tá? Quando a gente tem dúvida, é uma solução que a gente tem que buscar. Então, não preocupa com isso, não. Fica à vontade. Vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que é a básica é a diferença entre o Estado Federativo em si e a União. Eu não entendi muito bem o conceito, assim, na prática de união, porque tem até uma parte lá do texto que você colocou como se fosse uma personificação, né? Uma entidade personificada. Aí eu não sei se essa era uma figura de linguagem, alguma coisa assim para conceituar, só que não se tratando de uma pessoa em si, ou se realmente se trata de alguém personificado mesmo. E aí a diferença, assim, num parâmetro mais prático, porque no teórico que deu essa confusão, assim, sabe? Vamos lá, sem problema algum. Quando a gente pega a estrutura nossa, e aqui nós estamos estudando justamente isso, né? Os poderes e também as divisões estruturais, então é super tranquilo a gente ter essa dúvida e nada melhor do que tê-las neste momento mesmo, tá, Cecília? Quando a gente tem aí essa estrutura toda, nós temos as 3 estruturas em questão de entes federados. Nós temos a União, nós temos os estados e nós temos os municípios. O que eu for falando e que eu não ficar claro, você me interrompa, ou qualquer aluno pode me interromper sem problema algum, tá? O que é importante antes mesmo da gente definir o que é cada um desses? A gente entender que antigamente o Brasil ele tinha um poder totalmente centralizado. E esse poder centralizado ele ficava tão somente na mão do Império, que foi e se deu justamente com a colonização portuguesa, que é a história que temos dentro do nosso sistema brasileiro. Ou seja, nós fomos colonizados pelos europeus, principalmente aí os portugueses, né? E por conta dessa colonização nós tivemos um grande período do Império, aí, vamos falar assim, até 1889, até que a gente tem, então, a nossa primeira forma de república federativa, ou seja, o poder todo que era centralizado tão somente no Império, ele começa a ser um poder dividido. Por que um poder dividido? Porque o Brasil, então, tem as suas repartições aí entre os estados federados, tá? E com esses estados federados,
cada Constituição começa a tratar de uma forma diferenciada o que tem de responsabilidade e autonomia cada um desses estados federados. E aí a Constituição começa a disciplinar o que é de cada um. E quem são esses estados federados? Nós temos uma divisão que nós somos divididos em estados, cada estado tem seus municípios, e todos os estados juntos têm aí uma sucumbência, vamos falar assim, em todos os municípios, nós temos um poder da União. Então, a União nada mais é do que uma estrutura que tem todo o domínio sobre o território nacional brasileiro. Ou seja, ela tem uma estrutura personificada, é uma pessoa jurídica de direito público, a qual ela é gerida por um poder executivo. Executivo vem de executar, então é aquele que fala, paga isso, faz isso, etc. e tal. E o poder executivo aí é gerido pelo presidente da República Federativa Brasileira, onde o poder deste presidente da República se dá na União. E quando eu falo na figura de presidente da República, ele tem um domínio de toda a estrutura brasileira, de todo o território nacional, englobando aí todos os 5.800 e tantos municípios, englobando aí todos os estados da federação, os 27 estados entes da federação. Então, a União nada mais é do que o governo federal, do que uma pessoa jurídica de direito público personificada que tem um domínio de toda a estrutura da nossa soberania nacional, ou seja, a nível Brasil. Então, definir união seria justamente isso. Então, quando eu falo em união, eu estou falando numa soberania que se dá em qualquer território nacional, ou seja, em todo o nosso território nacional. Ou seja, ela tem prevalência sobre qualquer estado, qualquer município, porque eu estou falando de uma questão de ordem nacional. Quando eu falo em estados membros ou estados federados da nossa República Federativa Brasileira, eu estou falando aí dos nossos 27 estados membros da nossa federação, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e assim sucessivamente. E cada estado vai ter a sua soberania sobre o seu território. E, consequentemente, todo o estado é composto pelos seus municípios. No caso, Minas Gerais tem 854 municípios, se não me falha a memória, se eu não estou certo, 853 ou 854. E aí, Minas Gerais tem uma prevalência sobre todos esses municípios. E aí nós vamos ver que os municípios têm as suas regras, os estados têm as suas regras, e regras essas que o estado impõe que cada município de cada estado tem que obedecer, e a União impõe as suas regras, onde todos os estados e todos os municípios têm que obedecer. Até aí eu fui claro, Cici? Foi sim, até aqui. Beleza. Tá bem. Continuando. Aí cada um desses entes, ou municípios, ou estados, ou a própria União, ela tem uma personalidade jurídica própria. E tem autonomias e prevalências próprias ou não, que é o que a gente está começando a diferenciar. E aí, cada estrutura dessa é uma pessoa jurídica de direito público, onde tem deveres e obrigações, tanto com os outros entes, com outros estados, outros municípios, e também tem deveres e obrigações perante a sociedade. E o que a gente está mostrando agora é que cada um desses entes de direito público, que é uma pessoa jurídica personificada como pessoa jurídica, cada um desses entes, eles têm obrigações e direitos, e cada um vai ter um poder específico. Então, nós falamos lá que a União ela tem seus bens próprios, ela tem poder privativo, ela tem poder comum, ela tem poder residual, e começamos a diferenciar um poder do outro poder, né? E começamos a falar aí sobre toda essa estrutura nossa de organização. A mesma coisa se dá com o Estado. Então, exemplo, a União ela tem o seu poder executivo? Tem. Quem que é o poder executivo da União? É o presidente da República, com toda a sua estrutura que executa a gestão pública brasileira. A União tem o seu poder legislativo? Sim. O que é o poder legislativo? É aquele que faz as leis, né?
Quem que é o poder legislativo a nível de União? Eu estou falando do Senado Federal, que são os senadores, onde cada estado tem 3 representantes, e temos também os deputados federais, onde cada estado tem os seus representantes também. Então, deputado federal e senador são aqueles que legislam a nível federal, tá? E a União também tem um poder judiciário que prima pelas questões da União? Sim. É a Justiça Federal, porque Justiça Federal ela pega a nível nacional, tá? E a Justiça Federal ela defende direitos e deveres acerca de todo o poder público a nível federal, tá? A Justiça do Trabalho, que é equiparada e é tida como uma justiça federal, então ela é a nível da União, tá ok? E vamos falar os órgãos de controle. Vamos supor a Controladoria Geral da União, que aprova as contas. Isso tudo a gente vai detalhar e especificar a atribuição de cada um desses órgãos de uma forma mais extensa durante o nosso curso. Na mesma questão, nós temos aí como exemplo a estrutura do governo, vamos pegar como exemplo o governo de Minas Gerais. Então, a estrutura governamental, nós temos como exemplo aqui o nosso poder executivo, que ele é constituído pelo governador de Minas Gerais e toda a sua estrutura de secretariado, que é quem executa a administração pública a nível de governo. Da mesma forma, nós temos uma justiça do Estado de Minas Gerais, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vão resolver as questões no âmbito privado, a nível estadual, dentro do nosso Estado. Tá? E vamos ter também a nossa legislação estadual, que são feitas e disciplinadas aí pelos nossos deputados estaduais. E no mesmo passo, nós temos o poder o quê? Executivo municipal. A gente só não tem uma justiça, um poder judiciário municipal, mas a gente tem poder executivo municipal? Tem. O prefeito da nossa cidade. Nós temos aí um poder legislativo do município? Sim. A Câmara de Vereadores da sua cidade. E aí, cada ente desse personificado, cada pessoa jurídica dessa, ou município, ou estado, ou união, vão ter direitos e obrigações, e vão ter questões que são próprias deles, ou não, ou que são concorrentes, ou que são supletivos, ou que são privativos, e é isso que a gente está diferenciando. Me fiz entender? Está mais tranquilo? Está, sim. Só para resumir, a União, então, ela é uma entidade federal. Assim, exatamente. Exatamente. O nosso governo federal, a União. Isso mesmo. Eu posso falar em União, eu posso falar ao governo federal, é a mesma coisa, tá ok? Ok, certinho. Ô, professor. Diga, Fernando. Então, o senhor falou aí que municipal não tem o poder judiciário? Isso, nós não temos um poder judiciário próprio de cada município. Mas, ô professor, eu preciso discutir uma questão na justiça da Prefeitura de Belo Horizonte. Qual que é a justiça competente? A Justiça do Estado. Tá? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entendi. Melhorei agora? Porque às vezes eu me fiz não, interpretado equivocadamente. Professor, eu estava com uma dúvida a respeito das competências. Não sei se eu poderia adicionar. Claro. No primeiro momento, as competências típicas da União seriam, então, a privativa, exclusiva, comum e concorrente? São essas 4 mesmo que são as competências da União? Exato. A questão de supletiva e... eu esqueci o outro termo também. São típicas do município ou do Estado, né, como ente federativo, né? Dos estados como ente federativo, não são da União, né? Exatamente, isso mesmo. Professor, uma outra dúvida também que o senhor tinha até suscitado, foi uma questão muito interessante, até uma primeira percepção minha, essa diferença nossa do Brasil, dos estados do Brasil a respeito dos Estados Unidos, né? Dos estados lá.
essa diferença marcante lá dos entes americanos, eles são dotados de maior autonomia e eles que concedem um poder para a União lá, nesse caso? Isso, na verdade é o seguinte, não é que hoje eles concedem, não. E por isso que naquela questão que a gente falou de, vamos chamar assim, introdutória, é muito importante a gente entender essa parte histórica que faz a gente entender por que no Brasil umas coisas são diferentes das outras, né? E aí é muito interessante, Lucas, quando a gente pega, Lucas e turma, quando a gente pega a história. O que aconteceu no Brasil? Nós saímos num período de império, onde você tinha uma concentração de poder toda em uma determinada família. E essa família vira e fala assim, a partir de amanhã, eu vou dar autonomia e poder para os demais, para todos os estados. Ou seja, esse poder saiu da minha mão e foi para cada estado. Ok? Ok. O que quer dizer isso? Se eu, que tinha um poder centralizado, estou destinando o poder para outras pessoas, eu estou delegando e eu estou literalmente resolvendo que poder que eu estou atribuindo para essas pessoas. Entendeu a lógica? Agora, como é que foi nos Estados Unidos? Foi diferente. Os estados, cada um tinha a sua legislação própria, como tem até hoje. Eles se reuniram, eu estou falando de uma forma muito simples, tá, gente? Mas é isso que aconteceu na história. Eles se reúnem e eles, então, formalizam como vão delegar o poder para criar um poder central. Por quê? Porque é importante ter um poder central? Sim. É importante ter uma pessoa e uma definição e um órgão nacional para pensar na coletividade? Sim. Então, eles viram e falam assim, nós vamos outorgar tais poderes ao presidente da República. Tanto é verdade que cada estado tem a sua legislação específica lá, que um aceita e outro não. A exemplo que eu dei na aula para vocês, a pena de morte. Tem estado americano que admite, tem estado que não. Aqui no Brasil, adianta o estado de Minas Gerais falar que vai aceitar a pena de morte? Não. Porque a regra aqui veio da União para os estados. E a União virou e falou assim, sobre isso, quem resolve é a União. E se a União na Constituição fala que não pode, nenhum estado pode fazer contrário. Nos Estados Unidos é diferente. Eles viraram e falaram assim, olha, a questão criminal aqui, cada um vai legislar do jeito que quiser. Ponto. O presidente americano pode falar alguma coisa? Poder ele até pode, mas ele não tem poder, como aqui no nosso país. Então, cada estado americano tem a sua legislação própria acerca de direito penal. Agora, lá, ao mesmo tempo, tem a questão da moeda nacional, que é o dólar americano, que está na mão de quem? Da União lá também, do poder central. Então, quando se fala em economia, quem rege a economia a nível nacional lá é o presidente da República. Então, não adianta os estados quererem ditar algumas regras que não são de competência deles. Então, eles dispuseram de forma diferente do que foi a história brasileira. Aqui foram criados os estados federados e passados alguns poderes para eles. Lá não, os estados se reuniram, criaram os Estados Unidos da América e criaram um poder central. E aí, quando eles criam esse poder central, eles falam, nós vamos delegar para um poder central autonomia de A, B e C, mas outras coisas não. Então, por isso que a política lá, a sistemática lá, se dá de uma forma completamente diferente que a brasileira. Fiz-me entender, Lucas? Professor, fez sim. Outra dúvida também, senhor, é a respeito da competência comum para concorrente. A competência comum, pelo que eu entendi, os entes eles são dotados do mesmo nível hierárquico entre si, né? Na Exato. Concorrente é somente a lacuna, o que sobra é o ente abaixo, no caso um estado ou município, pode fazer do que sobrar? Exatamente, mas aí é bom você tomar um seguinte cuidado. Quando eu falo competência comum, o próprio nome já me fala, né? Todos os entes podem e devem legislar e ter atribuições acerca daquelas questões, que a gente fala que é justamente a nível comum, tá? Então, aí, até aí tudo bem? Quando eu falo de competência comum?
Sim, sim. Beleza. Aí a gente entra para falar na competência concorrente. O próprio nome já fala, uma competência que concorre, né? E se eu falo concorrer, eu posso entender justamente igual você falou, sem problema algum, tá, Lucas? Eu posso pensar numa lacuna. Ou seja, a União tem que legislar sobre isso e concorre o Estado aqui a legislar também sobre essa questão. E aí eu até dei um exemplo lá no artigo 24 da Constituição para vocês, que fala como exemplo essa competência concorrente, né? Então, o artigo 24, ele vem e fala: compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então, o que é o concorrentemente? A União traz as regras e os estados depois vêm e faz as regras, mas observando o que a União está trabalhando. Ou seja, a União traz a regra geral e o Estado vem depois e, obedecendo o que a União falou, vai terminar de legislar a respeito dessa questão. Entendeu? Então, é que eu concorro, eu participo junto com isso, mas observando que a União ela tem o quê? Uma prevalência. Tanto que um outro exemplo também, Lucas, que no parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição fala lá, que se a União não trazer as regras básicas dessa competência concorrente, isso é pegadinha de prova, tá, gente? Cai demais na hora da prova, esse parágrafo 3º. Que se a União não legislar numa competência que ela concorre com o Estado passa a ter uma competência o quê, turma? Plena. E aí o Estado pode legislar da forma que ele bem entender. Isso está no parágrafo 3º do artigo 23. Então, fala lá, havendo inexistência de lei da União sobre determinado assunto, o Estado pode fazer a lei plena dele, que vai ter vigência até no dia que a União trouxer uma regra geral. Que aí o Estado ou vai ter que adaptar a sua legislação, ou vai ter que criar uma legislação com base na nova legislação federal, que está sendo trabalhada. Professor, dá um exemplo disso na prática. Quem tem carro aí na sala já deve ter ouvido falar que o IPVA no Espírito Santo, de carro normal como os nossos, é 2%. E aqui em Minas Gerais é 4%. Tem outros estados, tipo Goiás, e principalmente alguns estados do norte, que o carro 0 quilômetro, o IPVA é 0%, porque eles estimulam a compra de carro zero, né? E aí, professor, qual que é a lógica disso? A lógica disso é que não existe uma lei a nível da União, ou seja, não existe uma lei de nível federal que traz uma regra geral de IPVA. Ou seja, inexiste lei federal, e aí cada estado da nossa federação faz uma lei própria de IPVA da forma como bem entende. Então, Minas Gerais fala que é 4%, Espírito Santo fala que é 2%, Goiás fala que é 0%, a depender do carro. Ah, professor, não tem nenhum parâmetro para os estados obedecerem, não? Ainda não, porque não existe uma lei a nível federal. E aí o parágrafo 3º fala, inexistindo lei federal de competência concorrente, caberá aos estados uma competência o quê? Plena. Plena é o quê? Legisla do jeito que você quer. Ok? Fui claro? Professor, foi sim, sanou essa questão. E aí, turma, mais dúvidas? Ô, professor, em relação a isso da lei federal, em relação ao IPVA, no caso, então, não existe uma competência comum, só para ficar mais, assim, associar, não existe uma lei de competência comum? Na verdade, a gente não chama de competência comum. A gente chama, neste caso, porque quando eu falo de IPVA, eu estou falando de um imposto. E imposto é um tipo de tributo. E aí o artigo 24 da Constituição traz lá que compete à União concorrentemente legislar com os estados em matéria de direito tributário. Então, quando eu falo de tributo,
eu estou falando de um imposto aí no exemplo, IPVA, e aí a competência é concorrente. Não é comum, por quê? Porque vocês vão aprender ainda que lá no artigo 155 da Constituição, somente o Estado que pode instituir o IPVA. Só que o seguinte, quem vai criar a regra geral para todos os estados vai ser a União. Ou seja, a União vai virar e falar assim, os estados, eu vou falar com vocês, cada estado pode fazer a sua lei própria do IPVA, cobrar no mínimo 0% até tantos por cento sobre o valor do carro. Se a União faz essa lei de cunho geral, que vai pegar qualquer estado brasileiro, o estado vai ter a sua competência de fazer a sua própria lei. Só que aí ele tem que observar as regras gerais que a União definiu. Que foi o quê? Eu posso criar o IPVA aqui pensando numa alíquota de 0% a 4%, de 0% a 6%. E aí cada um define como se faz. Entendeu? O que é a comum? A comum é justamente cada ente, tá? Nosso federado, poder legislar sobre as mesmas questões, as mesmas situações. Tranquilo? Entendi. O exemplo prático da concorrente, no caso, que foi o IPVA. Isso, perfeito. Mas, entendi. Mas um exemplo prático da comum, você conseguiria me dar? Só para visualizar um pouco melhor. Vamos falar uma que está bombando agora, né? Inclusive, eu joguei lá na VA1 para vocês. O que eu posso falar acerca da saúde pública? Vocês acham que é uma competência comum? Sim, né, turma? Por que é uma competência comum? Porque cabe a todos os entes da federação ter aí a sua competência sobre a situação da saúde pública. E aí, por quê? Porque quando eu falo em saúde, é um bem de todos aí também. E aí é uma questão bem interessante, que eu postei hoje lá no grupo da sala, lá no nosso sistema aula, para vocês fazerem a nossa VA1, para me entregar até dia 5 de setembro, então vocês têm um tempo bom aí para frente, que são 2 ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo já julgou, para vocês buscarem essas ações, esses acórdãos, essas decisões e ler a respeito disso, e ler de acordo com o que a matéria cobra, para vocês entenderem o que é e como que se decide. Que foi aquela luta, né, que nós tivemos ano passado acerca da questão da pandemia, que estamos vivendo ainda, infelizmente, acerca de quem tem competência e para quê. Tá? Então, quando a gente fala em competência, a gente tem essas distinções entre uma competência e outra. E vocês, vendo o caso prático lá da pandemia, nós vamos trabalhar justamente isso na nossa VA1. E aí, já pegando esse gancho da pergunta, a nossa VA1 eu disponibilizei para vocês lá. Vocês têm que me postar ela até no domingo, 11 horas da noite. E aí, na segunda, durante a nossa aula, nós vamos discutir ela. Ok, turma? Ajudei, Cecília? Ajudou sim, muito obrigada. Nas ordens. Ô, professor, a respeito ainda dessa competência comum, é possível o Estado ou o município ele propor ou legislar algo no sentido contrário ao que a União está prescrevendo, ou ainda existe essa hierarquia, mesmo sendo a competência comum? Na verdade, quando você tem uma questão de competência comum, você tem que respeitar também a soberania das ordens, tá? Inclusive, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, que vocês vão ver lá na VA1, vocês vão ter um exemplo muito clássico disso. Por quê? Porque o que se tentou fazer foi sobrepor uma hierarquia das normas. Não sei se é essa a sua pergunta, mas, assim, quando eu falo em legislar acerca da saúde pública, todo mundo pode legislar, Estado, município e a própria União. E uma coisa que foi muito debatida ano passado por conta disso, até o Supremo resolver, e ele resolveu e está lá julgado, é justamente se um tem mais força do que o outro, né? E aí o Supremo entendeu que, mesmo sendo uma competência comum,
cada estado e cada município tem particularidades que são diferenciadas. Então, por isso que deve prevalecer uma questão de regra local. Mas é claro que essa regra local não pode ir contra o que o nosso sistema constitucional trabalha e fala. Esse é o ponto-chave também. Tá? Perfeito, senhor. Foi entendido. E aí, turma, mais alguma dúvida? Fica à vontade. Nada? Ô, professor, saindo agora desse parâmetro de competências, lendo lá, eu não sei, na verdade, nem se está saindo totalmente, mas lendo também ficou um pouco confuso, assim, que eu anotei aqui, foi a parte das repartições horizontais e verticais. Se você puder pincelar, por favor, sobre isso. Vamos lá. O que é a repartição horizontal, né? E o que é o modelo vertical? Quando eu tenho uma repartição horizontal, gente, eu tenho justamente aí uma parcela de cada competência já definida. Quando eu tenho uma repartição vertical, eu tenho uma competência concorrente. O que é isso? Quando eu falo na repartição aí vertical, eu estou falando justamente dessa hierarquia das normas que a gente estava trabalhando, né? E o que eu estou falando aqui dessa hierarquia das normas? Eu estou falando aqui de União, Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Ou seja, a União, vamos dar um exemplo que é justamente isso. Nós estávamos falando de competência concorrente. Então, a União tem a competência de legislar de forma concorrente com o Estado. Ou seja, isso é uma repartição vertical, em pé, vamos falar assim. Por quê? Porque primeiro a União e depois o Estado faz observando o que a União fez. Tranquilo? Então, essa seria a repartição vertical, você obedecer essa hierarquia das normas. E quando eu tenho uma repartição horizontal, eu penso em competência de cada um dos entes federados. Então, exemplo, eu tenho aqui o Estado Federado de Minas Gerais, tá? Vou falar das competências horizontais. Quais são? É o Poder Executivo do Estado de Minas, é o Poder Legislativo do Estado de Minas e é o Poder Judiciário do Estado de Minas. Nós estamos falando tudo a nível de Estado, entendeu? Essa é a questão da gente falar em horizontal e vertical. Entendi. Tá, joia? Vertical são níveis hierárquicos diferentes, assim, que vão passando de um para o outro. Exatamente, a nível de estados e poderes também, tá ok? Ok, muito obrigada. Mais alguém, gente? Pode ficar à vontade. Então, encerramos, turma. Eu estou à disposição, tanto no WhatsApp, vou gravar a aula 3, e semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui no mesmo horário, tá ok? Certinho, professor. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, muita saúde aí, e eu estou às ordens do que vocês precisarem, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem com Deus, gente. Amém. Professor, até mais.